Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo. Já fazia umas 3 semanas que eu não postava nada, né? E me deu vontade de fazer um vídeo sobre esse assunto, né? Então, como que eu demonstro as fórmulas para o volume da esfera e o volume do cone? É claro que existem várias demonstrações para o volume desses sólidos, só que as demonstrações que eu vou usar aqui, elas estão utilizando conceitos de cálculo, tá? Cálculo diferencial integral. Basicamente elas utilizam a ideia de sólidos de revolução, né? E a ideia de integral definida de uma função. Então, esses dois conceitos que vão nortear nossa visão aqui. E eu preciso, antes de tudo, saber o que seria então esse volume de um sólido de revolução. Então vamos supor que eu tenho uma função qualquer aqui, que eu defino no intervalo AB, certo? Essa função, aqui a gente vai adotar algumas hipóteses, digamos assim, tá? Algumas hipóteses que vão ser importantes. Primeiro que a f tem que estar definida no intervalo AB, tá? Claro, ela pode ter um intervalo, né? Ela pode estar definida para mais conjuntos, mas pelo menos o intervalo AB ela tem que estar definida. Ou seja, o intervalo que eu quero analisar, né? Como que seria o sólido de revolução, tá certo? Outra coisa, a f de x dela tem que ser maior ou igual que zero para todo x pertencente ao intervalo que eu estou analisando, certo? Então são essas duas aqui as principais hipóteses. E é claro que como eu vou usar integração, eu vou usar na verdade integral definida, eu preciso que a minha f seja contínua, certo? É outra hipótese que a gente precisa atender. Com essas três hipóteses principais, a gente consegue definir muito bem o que seria um sólido de revolução. Então, o que eu vou fazer? Então, eu quero calcular o volume desse sólido, né, formado por essa área daqui, quando eu rotaciono ela em relação ao eixo x. Então, aqui eu tenho o eixo x, eu vou rotacionar essa área em relação a esse eixo daqui, e eu vou ter uma projeção mais ou menos assim, ó, tá? Eu não sou um bom desenhista, mas eu tô tentando, ó. Veja só, tá, ficou ruim, mas dá para ter uma certa ideia, tá? Então é como se eu tivesse esse jarro daqui, deixa eu tentar fazer uma coisa um pouquinho melhor que isso, é como se eu tivesse esse jarro aqui, ó, tá, não melhorou muito, mas acho que dá para entender. Então é como se eu tivesse esse jarro aqui, e aí eu vou ter uma espécie de um contorno aqui, ó. Então você consegue ter uma ideia, né? Então é como se eu tivesse algo parecido com isso, né? A minha função descreve uma área, eu rotaciono essa área no entorno de um eixo, pode ser o eixo X, pode ser o eixo Y, pode ser um outro eixo, né? Eu posso pegar, por exemplo, o eixo X igual a, sei lá, 2 e rotacionar em torno desse eixo. Nesse caso aqui, né, isso dependeria também de onde que eu pegaria, mas contanto que eu pegue um eixo que seja fora da área, eu consigo, então, criar um sólido de revolução, né? Então, posso pegar vários eixos aí possíveis para fazer a rotação e criar o meu sólido de revolução. De qualquer forma, a gente está buscando, então, os volumes disso daqui. Como é que eu calculo esse volume? Você vai ter que pensar no seguinte, eu vou apagar isso aqui, que isso aqui ficou meio ruim, tá? Vamos pegar um retângulo aproximante, digamos assim, né? Um retângulo, melhor, um disco aproximante, porque nesse caso eu quero volume, tá? Eu pego pela esquerda a orientação. O que eu estou buscando? Eu estou buscando, ó, o volume desse retângulo aqui, que na verdade é um disco. Só que, como eu estou rotacionando em torno do eixo X, nesse caso eu vou ter algo parecido assim, ó. Então é como se ele fosse um disco, tá? E eu vou pegar esse disco e vou pegar vários discos, vários retângulos aproximantes que vão formar um conjunto de discos. Quando esse conjunto de discos tende a infinito, eu tiver infinitos, né? Então o número de partições, né? O número de subintervalos desse meu intervalo AB for algo que converge, que está indo em direção ao infinito, eu vou ter exatamente o volume da esfera. Mas veja comigo aqui o seguinte, se eu pegar esse retângulo
né, e aplicar a soma de todos os pequenos retângulos, eu vou ter exatamente a integral de A até B dos retângulos, né? Aqui a gente já pressupõe que vocês conhecem a ideia de integral definida de uma função. Claro que se você não conhecer isso, essa demonstração não vai ser, ela vai ser inócua, né? Então você precisa pelo menos já ter uma ideia do conceito de integral definida. Então eu vou pegar vários retângulos que vão constituir os meus discos, tá? E eu vou somar de A até B esses retângulos, tá certo? Ao fazer isso, eu vou somar de A até B os retângulos. Para criar um retângulo, eu preciso do quê? Da altura do retângulo, que é fornecida pela f de x, vezes a espessura do retângulo, que é o valor padronizado dx, tá certo? F de x, dx. E aí, o que acontece? F de x, dx, eu tenho a altura. Só que, veja aqui comigo, como eu tenho esse disco, esta altura que eu tenho aqui, ela é como se fosse o raio. Então, para que eu obtenha, digamos, todo esta área lateral aqui do disco, o que eu vou precisar para ter essa área lateral? Eu vou ter que fazer π vezes o raio, que é o f de x, ao quadrado. Aí eu vou obter a soma das áreas laterais de todos os discos, os infinitos discos que eu tenho aqui. Afinal, a integral definida vai me fornecer isso por uma quantidade que tende a infinito. Então, quando eu obtenho isso, é como se eu pegasse, quando eu faço esse processo aqui vezes o π, essa integral de π vezes, desculpe, seria integral, né? Então, π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado é como se eu obtivesse a soma de todas as áreas laterais desses meus retângulos. Quando eu multiplico por dx, é como se eu multiplicasse pela espessura de cada um dos retângulos, certo? Então, quando eu faço esse processo daqui, eu pego a área de cada retângulo e multiplico pela altura, né, do que seria o meu disco. Então, eu obtenho para o meu cilindro, eu obtenho, então, o volume dele. E como a quantidade de cilindros ela está indo para infinito, eu vou obter exatamente uma aproximação para o volume desse sólido de revolução. E é claro que se eu pegar o limite, né, que seria essa minha integral definida, eu obtenho, então, o valor exato desse volume, tá certo? Então, como é que a gente vai trabalhar, né, com o caso da esfera? A gente vai fazer o seguinte, uma esfera, né, digamos, a seção transversal de uma esfera é do seguinte tipo, x² mais y ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe lá desde a geometria analítica, quando a gente viu a questão da circunferência, né? Então essa aqui vai ser uma circunferência com raio R e com o centro focado na origem, tá? Só que eu quero me restringir aos valores assim, ó. Eu não quero a minha circunferência inteira, eu quero só esse trecho aqui, esse arco daqui, certo? Então como é que eu vou fazer isso daí? Veja o seguinte, eu posso isolar o x, então vou ter x², que é raio ao quadrado menos y ao quadrado. Então x vai ser raiz de r ao quadrado menos y ao quadrado. Ou eu posso também fazer a mesma coisa com y, eu posso fazer que y é raiz de r ao quadrado menos x², ok? Acho que no nosso caso aqui o y seria mais interessante. Bom, veja o seguinte, então para cada y que eu tenho, quer dizer, para cada x que eu possuo, eu consigo achar exatamente o valor y dele se eu sei o raio, né? Esse raio aqui eu vou deixar ele com esse valor em parte literal. E aí a gente vai trabalhar com o x. Então pense comigo, para qualquer y que você pegar, você tem o valor em x. Tá? E como você tem, quer dizer, melhor, você tem para cada y que você pegar, nesse intervalo, você consegue achar o valor em x. E vice-versa, certo? O que nós podemos fazer agora? Nós podemos calcular, como a gente tem essas duas formas, aqui tanto faz qual eixo eu vou escolher. Bom, como aqui nós escolhemos o eixo x, eu posso fazer a mesma coisa. Bom, vamos ficar com o eixo x então, vamos rotacionar em relação ao eixo x, tá certo? Se eu vou rotacionar em relação ao eixo x, eu preciso desta área daqui, né? E melhor, eu preciso então
do conjunto dos retângulos aproximantes. Porque esse conjunto dos retângulos aproximantes vai me fornecer a soma das áreas, né, daquelas áreas laterais dos discos, né, digamos assim. E quando eu tiver a soma das áreas laterais dos discos e multiplicar pelo dx ou dy, eu obtenho exatamente o volume, certo? Então eu preciso do quê? Se eu tenho isso daqui, ó, eu preciso exatamente saber quanto que mede essa dimensão. Essa dimensão aqui, ela é exatamente o valor de y. E essa dimensão y seria, então, raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Só que eu preciso aplicar isso ao quadrado, porque eu preciso do raio ao quadrado. É como se fosse o raio desses discos que eu estou fazendo. Então, quando eu fizer a soma do y, que seria o raio, ao quadrado, vezes y, então a soma de a até b, que seria de 0 até o meu raio, então de 0 até r, vezes dx, eu vou obter, então, o conjunto das áreas laterais multiplicados, então, pelo dx, e com isso eu tenho o volume desse, digamos, meia circunferência, porque quando eu rotacionar aqui, ó, eu vou obter exatamente, ó, uma meia circunferência. Melhor, né? Uma meia esfera, uma semisfera, desculpe, não é uma meia circunferência. Né? A seção transversal, ela é um semicírculo, melhor dizendo. E aí, o volume que eu vou obter é de uma semisfera, tá certo? Então vamos calcular isso daqui, tá? Então eu vou ter π vezes a integral definida de 0 até r de raiz de r ao quadrado menos x quadrado ao quadrado dx. Veja que aqui eu estou fazendo o quadrado de uma raiz, então eu obtenho o que está dentro da raiz. Então vai ser π integral de 0 até r de r ao quadrado menos x quadrado dx, tá? Bom, a gente sabe que esse r ao quadrado aqui, ele é visto pela integral como uma constante. Quando eu tenho uma constante, c, para uma integral de a até b, o que eu faço? Eu faço a constante, dx, vamos supor, né? Eu faço c vezes b menos a. Então eu pego o limite superior, subtraio do limite inferior e multiplico o resultado disso pela constante. Então esse r ao quadrado vai sair da minha integral. Então eu vou ter π vezes, aí aqui coloco colchetes, r ao quadrado vezes aí r menos 0. Só que menos a integral de 0 até r, né? O menos sai dessa integral aqui e fica o x quadrado dx, tá bom? O resultado que eu vou ter, ó, aqui vai ficar r menos 0 é o próprio r vezes r ao quadrado é r ao cubo. Então vou ter π r ao cubo menos essa integral. Essa integral aqui, você provavelmente já sabe que ela é x ao cubo sobre 3. Por quê? Porque a primitiva, quando eu faço para obter o x quadrado, a primitiva de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Porque se eu derivar x ao cubo, o 3 ali do expoente vai cair, ele vai cortar com o 3 de baixo, vai ficar, e aí o valor do expoente vai subtrair 1. Então eu vou ficar com x quadrado no fim das contas. Só que lembrando, eu tenho que aplicar isso de 0 até r. Beleza? No 0 não faz diferença, né? Porque vai zerar tudo, vai ficar menos 0 depois, se eu fizer a diferença das primitivas, usando a ideia do teorema fundamental do cálculo. Então eu só aplico em r mesmo. Então vou ter π vezes r ao cubo menos r ao cubo sobre 3, tá? E aí o que vai acontecer? Ó, eu vou ter π que multiplica. Aí aqui eu só preciso somar isso aqui, né? Transformar os dois na forma de fração. Então vou ter 3r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. Veja só, então vou ter no fim das contas 2π, r ao cubo aqui. 2π r ao cubo sobre 3. Tá certo? Esse é o resultado, no fim das contas, que eu tenho para a área do quê? De uma semi-esfera. Semi-esfera. Não sei se tem o tracinho mais, né? Mas, bom, de qualquer forma, é a área da... melhor, não é a área, é o volume da minha semi-esfera. Então, o volume da semi-esfera é
2πr ao cubo sobre 3. Se a semisfera é o valor da esfera sobre 2, eu só preciso pegar o da semisfera e multiplicar por 2. Então, o volume da esfera vai ser 4 terços, né? Eu posso reescrever como 4 terços de πr ao cubo. Então, a gente chega exatamente no volume de uma esfera aplicando o famoso aí, o conhecido método do volume de sólidos de revolução. Existem outros métodos aí, usando o cálculo, que poderia ser usado também o método por cascas cilíndricas, tá? Mas eu não vejo necessidade aqui da gente ficar entrando nesse caso, talvez até poderia fazer isso em outro vídeo, mas para a gente se ater mais ao conceito, né, eu acho que a gente pode ficar só nesse método mesmo. Bom, a gente já viu agora como que se encontra o volume da esfera, vamos ver agora o volume do cone, tá? O volume do cone, ele é um pouquinho diferente, tá? O volume do cone eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma função, tá? E aqui eu vou usar também tudo em partes literais, eu não vou ter um valor exato para as dimensões, para a gente conseguir enxergar melhor de onde que surge a fórmula, tá? Eu vou ter uma função, tá? Vamos fazer uma função linear, só que uma função linear crescente e que ela tem um valor b positivo, tá? O coeficiente que a gente diz linear dela é positivo, porém, na verdade, porém não, o coeficiente angular também positivo, então, isso. O linear é positivo e o angular também positivo, então aqui vai estar o valor b, tá? E aí o a também positivo, então vai ser algo parecido com isso daqui, tá? Mais ou menos isso daqui vai ser a minha função, tá? E aí aqui o ponto B em que ela toca o eixo Y, tá certo? Bom, quanto que vale o valor x desse ponto aqui, que seria a raiz da minha função? Bom, a gente sabe que essa função linear é y, que é igual a x mais b, tá? A gente já sabe disso de antemão. E eu vou isolar o x. Tá? Na verdade, melhor, vou dizer que o y vale 0, portanto, eu teria que ter que ax mais b vale 0. Aí eu multiplico o b dos dois lados, vou ter ax que é igual a menos b, então o x vai ter que ser menos b sobre a. Então isso aqui vale menos b sobre a, tá certo? Então eu achei esta dimensão e esta dimensão. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar isso aqui, vou rotacionar o sólido que eu obtenho, ó, com isso daqui, ó. Então é o sólido que eu obtenho com a função, tá? Y igual a x mais b, sendo b positivo, a positivo, no intervalo, né, de 0 até, na verdade, no intervalo de menos b sobre a até 0, tá bom? É mais ou menos isso. E eu vou rotacionar isso em relação, essa área aí que eu achei, em relação ao eixo y, tá? Não mais em relação, acho que o eixo x, como a gente fez aqui, nesse caso aqui, tá certo? Bom, eu preciso determinar esta área daqui. Como é que eu determino essa área daqui? Melhor, como que eu determino a área lateral da soma ali dos discos, né? Como a gente faria. Ó, nesse caso aqui, a minha orientação mudou. Eu estou rotacionando em relação ao eixo Y. Então, os meus raios vão ser em relação a esta dimensão aqui. Então, eu vou ter aqui o meu triângulo. Aqui está o eixo que eu vou rotacionar. Então, esses que são os raios, certo? Então, a minha soma não é mais em função de x, agora ela tem que ser em função de y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer a soma de 0 até b, né? Em relação, então, ao eixo y, dessa distância aqui. E essa distância aqui é o próprio valor de x. Então, eu preciso isolar o valor de x. Olha que eu já isolei ele aqui, ó. O valor de x é menos b sobre a. Só que esse valor tem que ser ao quadrado, já que eu estou pegando o raio, e aí multiplicar por π. Aí eu vou obter essas áreas, digamos, laterais dos discos e multiplicar por dy para obter o volume. Então seria algo assim, certo? Simples assim. Né? Afinal, essa distância aqui é o próprio x, na verdade, em função do y que eu tenho. Então eu vou ter que fazer algo mais ou menos assim, tá? Então vamos fazer, né? Eu vou ter π, então a soma de 0 até b.
Aí eu vou obter b ao quadrado sobre a dy. Tá? Acho que tá indo tudo bem. Aí eu venho aqui, ó. Veja que isso aqui é um valor que é constante. Então eu vou ter que fazer esta nossa integral, tá? Na verdade, desculpe. Não, desculpe que eu fiz uma confusãozinha aqui. Na verdade não é b ao quadrado, nada disso. Porque veja o seguinte, na verdade eu tenho que isolar. Esse aqui, na verdade, é o valor para o y0. Na verdade, eu tenho que isolar o x. Desculpe, fiz besteira aqui. O que eu faço é que eu tenho que pegar o meu y, que é igual a x mais b, e tenho que isolar o x. E não supor aqui que o y é zero, né? Eu tenho que ver isso para um caso geral. Então, eu vou pegar, eu vou multiplicar b dos dois lados, então eu vou ter y menos b, e daí dividir tudo isso por a. Então, eu isolei agora o x corretamente. Então, eu vou ter, na verdade, isso daqui, ó. Eita, tá. Y menos b sobre a ao quadrado dy. Agora sim, tá? Ó, tá. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou ter que abrir esse polinômio aqui, né? Então, vou ter π vezes aí a integral de 0 até b. Aí eu vou ter y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado sobre a quadrado dy. Veja que o a ao quadrado pode sair, já que ele é uma constante, está em todos os termos desse polinômiozão aqui, então ele vai vir para fora. Tá? Ele pode vir para fora daqui, então vou ter π sobre a ao quadrado, tá certo? Aí aqui, ó, eu vou ter que ver quanto que é a primitiva de y ao quadrado. Ela é y ao cubo sobre 3, como a gente viu, né? Com o x, né? E qual que é a primitiva de menos 2by? Bom, vai ser menos by ao quadrado. Veja que se eu derivar aqui, o b é constante, não altera. O y ao quadrado vai cair o 2, né? Então vai ficar menos 2by e vai subtrair 1 no expoente, certo? Então vai ficar menos 2by. E o b ao quadrado, ele na verdade poderia muito bem sair dali, né? Mas eu vou inserir, tá? Eu vou inserir. Então eu vou pôr aqui, ó, para a gente não se confundir, eu vou reescrever isso aqui. Vai ser π sobre a ao quadrado vezes, aí eu vou fazer umas chaves aqui, ó, y ao cubo sobre 3 aplicado de 0 até b. O menos by ao quadrado é menos by ao quadrado aplicado também de 0 até b. Na verdade, não de 0, desculpe, de a até b. Não, é de 0 mesmo, desculpe. É de 0 até... isso, de 0 até b. Esse também é 0 até b. E aí esse, como é constante, não vai ter isso, né? Na verdade, ele vai ser b ao quadrado vezes b menos 0. Então, b ao cubo. Então, mais b ao cubo. E fecha as chaves aqui. Certo? Na verdade, eu usei as chaves aqui, mas não precisaria. Mas tudo bem. Então, isso daqui, ó, o zero não influencia em nada, porque ele zera aqui a diferença, vai zerar o segundo termo na diferença das primitivas. Então eu desconsidero o zero, só aplico no ponto B. Então vou ter π ao quadrado vezes b ao cubo sobre 3, menos, aí aqui, b ao quadrado vezes b, então menos b ao cubo, mais b ao cubo. Esse b ao cubo com esse menos b ao cubo cancela, vai sobrar b ao cubo sobre 3, ou seja, π vezes b ao cubo sobre 3a ao quadrado, tá? Esse aqui é o volume do nosso famoso cone. Só que você provavelmente não enxergou isso. Veja, se eu fizer o desenho aqui do processo que a gente está fazendo tipo um cone mesmo. Só que a gente tem que escrever isso em função de h e do raio. Veja que o raio, para nós aqui, ele é isso daqui, ó, esta distância da base aqui, que é exatamente o menos b sobre a. Então, o raio ao quadrado vai ser b ao quadrado sobre a ao quadrado. Certo? E o h é exatamente esta altura aqui, que é o valor b. Tá certo? Então, veja, se eu escrever isso em função de h e de r ao quadrado, eu vou ter algo
parecido com isso daqui, ó. Vou apagar aqui, a gente vai tentar reescrever esta fórmula daqui em função de h e de r ao quadrado. Então vou ter que isso daqui é π sobre 3 vezes o r ao quadrado, né? Então isso daqui é como se fosse aquele b quadrado sobre a quadrado vezes h, tá? Afinal isso aqui vai ser b quadrado a quadrado, esse aqui vai ser b, e aí se eu multiplicar isso daqui eu vou ter π sobre 3 vezes b quadrado com esse b aqui, então vai ficar b ao cubo sobre a ao quadrado, que é exatamente aquela fórmula que a gente achou pelo processo do volume de sólidos de revolução. Então a gente conclui com isso que o volume de um cone só pode ser 1/3 da área da base vezes a altura, que seria 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, mais do que concluir que a área do cone é isso daqui, desculpe, não a área, o volume do cone é isso daqui, a gente sabe, portanto, que o volume do cone tem que ser 1/3 do volume do cilindro, que tem a mesma base que o cone, e mesma altura também. Então a gente chega nessa conclusão, a gente conseguiu demonstrar por meio do cálculo, e é algo que seria com certeza muito mais difícil fazer essa mesma demonstração se nós utilizássemos o princípio de Cavalieri. Então é bem mais chatinho e complicado de entender do que usando um processo de integração, tá certo? Então o objetivo do vídeo era esse. Desculpe se em alguns momentos eu me embananei aqui, na hora que eu confundi, tive dificuldade na hora de isolar o X, ou em alguns momentos em que eu confundi volume com área, mas lembre que nesse vídeo eu tratei majoritariamente do volume dessas figuras, tanto o volume da esfera quanto o volume do cone. Então o volume da esfera nós demonstramos que teria que ser 4/3 de πr ao cubo, enquanto que o volume do cone seria, então, π vezes b ao cubo sobre 3a ao quadrado, né? Sendo esses os parâmetros aí da função, né? Da função que o descreve ali, né? A função linear que o descreve, e aí com isso você conclui que o volume do cone só pode ser π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3, que é 1/3 do volume do cilindro ali semelhante, né? Do volume do cilindro correspondente. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos e tchau!